Continuando o estudo das nossas tutelas provisórias. As tutelas provisórias de urgência, elas estão intimamente ligadas ao fator tempo. Tempo, pois são decisões que elas não podem aguardar. Elas precisam de um provimento imediato, sob pena de um dano irreparável ou um perecimento do seu direito. As tutelas de urgência, elas se dividem em cautelares ou então as tutelas de urgência antecipadas. Qual seria a semelhança entre elas? A semelhança entre elas está na exigência de um requisito comum para sua concessão, que é o periculum in mora. No entanto, as duas se diferem com relação ao seu conteúdo. Quando nós falamos nas tutelas cautelares, a finalidade delas seria garantir que o processo produza um resultado útil, pois sua concessão está relacionada com a presença de alguma situação que ponha em perigo a efetividade do processo. Vamos imaginar a situação em que nós precisamos propor uma ação, mas dependemos de um contrato ou de qualquer outro documento que esteja em posse da parte adversa. Então, para que nós possamos propor essa nossa ação principal, necessitamos promover uma ação de tutela cautelar para exibição de documento ou coisa, também é possível. Essa ação, ela não tem a tutela vinculada a esta ação, ela não tem como resultado final a antecipação dos efeitos do meu processo, porque o efeito do meu processo pode ser uma revisão contratual, pode ser uma anulação contratual. Vamos imaginar uma ação bancária, onde eu quero rever as cláusulas contratuais. Então, essa ação, ela não tem como resultado final a simples exibição do contrato, mas sim a revisão das cláusulas abusivas. Pode ser a anulação de cláusulas abusivas, mas sem eu ter em posse esse contrato, eu não tenho como questionar quais são as cláusulas abusivas. Então, a minha ação de tutela cautelar, ela vai ser justamente para a apresentação, para a exibição daquele documento. Então, a minha tutela cautelar, ela visa a apresentação do documento, pois sem o mesmo, eu não tenho como ter o andamento procedimental da ação principal. Por isso, o conceito de tutela cautelar está relacionada com alguma situação que põe em perigo a efetividade do processo, tendo em vista que, se nós promovermos a ação principal sem termos dentro desse processo principal o contrato, a cópia do nosso contrato, e devidamente intimados para fazê-lo não o tenhamos, a grande probabilidade, né, é que esse nosso processo ele seja extinto sem julgamento do mérito. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a prova constitutiva do nosso direito, que é justamente a juntada desse documento. Claro, nós poderíamos dizer, não, mas aqui em decorrência do CDC, nós podemos solicitar a inversão do ônus da prova, né? Mas de qualquer forma, nós precisamos ter a cópia desse contrato. Vamos imaginar numa relação de locação, né? Nós realizamos a locação do nosso imóvel por alguma situação. O locatário não está cumprindo alguma cláusula contratual e eu quero promover a ação de despejo ou eu quero promover alguma ação vinculada a esse contrato de locação. Eu preciso apresentar o contrato. E vamos imaginar que a única cópia do contrato está nas mãos do locatário, porque a minha via eu deixei perecer, né? Então também eu preciso de uma tutela cautelar para a apresentação, a exibição desse documento, desse contrato de locação. Essa tutela cautelar de exibição de documento, ela era uma ação própria no Código de Processo Civil de 1973, prevista dentro dos procedimentos cautelares. Era a ação cautelar de exibição de documento e ela tinha a mesma finalidade, era a apresentação do documento que era necessário para a propositura da ação principal posteriormente, e com esse receio de que esse documento pudesse vir a perecer nas mãos do detentor do documento ou nas mãos daquele que não queria de forma voluntária apresentar o documento. Vamos imaginar a mesma situação, por exemplo, numa instituição hospitalar, onde ela precisa apresentar
o formulário de internação, ou ela precisa apresentar a documentação vinculada àquele paciente que esteve internado, mas ela não o faz sem autorização judicial. Então, nós podemos propor uma tutela cautelar para exibição de documentos, para em posse dessa documentação, por exemplo, promover uma ação de cobrança do plano de saúde, ou as ações que forem, as ações principais, né, que forem necessárias em virtude, digamos, daquela internação. Então, esse seria alguns exemplos, né, vinculados às tutelas cautelares, que visam, então, o próprio andamento processual, né, que visam a efetividade do processo. Elas não têm ligação com o mérito do processo em si, mas sim com a efetividade do procedimento, com a efetividade do processo, para que o processo principal ele tenha o seu andamento regular. Já quando nós falamos em tutela antecipada, a tutela antecipada ela tem natureza satisfativa. Por quê? Porque na tutela antecipada eu estou antecipando os efeitos do que eu pretendo com a minha ação principal. Aquilo que eu pretendo ao final do processo é aquilo que eu estou solicitando que o juiz me antecipe desde já. Por isso, chamá-la de natureza satisfativa, né? A pretensão que eu vou deduzir em juízo é a mesma pretensão que eu pretendo que o juiz profira na sentença final. Eu só estou antecipando essa demanda, né? Esse requerimento. Então, a tutela de urgência cautelar, ela não está relacionada à satisfação do direito, enquanto, né, a tutela de urgência antecipada, essa sim estará antecipando aquilo que nós pretendemos ao final do processo. Para a concessão da tutela de urgência, nós vamos precisar sempre da presença de 2 requisitos. Quais são eles? A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil ao processo, né? Que são os 2 requisitos que nós conhecemos, né? Já de longa data, né? O periculum in mora, né? Que é justamente o perigo do dano, o perigo da demora, a questão temporal, né, dessa concessão, e a probabilidade do direito, que é aquilo que nós sempre ouvimos falar como fumaça do bom direito, né, no sentido de que eu não preciso provar o direito em si, mas sim a probabilidade dele. Então, alguns chavões que se criaram para se explicar essa questão, como assim fumaça do bom direito, né? Aquela situação de que onde há fumaça, há fogo, né? O fogo é o direito, então se eu tenho fumaça, a probabilidade de existir o fogo, né? Então, existe uma probabilidade muito grande que o direito seja meu. O artigo 300 do Código de Processo Civil, ele fala que a tutela de urgência ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, né? Então, o perigo de dano ou o risco, né, de ser útil o final do processo, que é justamente, então, o periculum in mora, e a probabilidade do direito, né, que é a fumaça do bom direito. Então, sempre para a concessão da tutela provisória de urgência, antecipando os efeitos que eu pretendo ao final da demanda, eu preciso sim a comprovação desses 2 requisitos dentro da nossa petição inicial, tá? Então, é necessário que eu esteja comprovando dentro da minha petição inicial esses 2 requisitos para a comprovação. O parágrafo 3º do mesmo artigo, ele traz um requisito extremamente importante que a doutrina trata como chamado requisito inverso. Por que inverso? Quando nós falamos de requisito, significa dizer que nós precisamos comprovar a existência dos requisitos para que o juiz venha conceder a tutela pretendida. Quando a doutrina fala de requisito inverso, significa dizer que eu preciso comprovar que aquele requisito não irá acontecer para que a tutela também seja deferida. O que nos diz o parágrafo 3º do artigo 300? A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
O que significa dizer isso? Que o Código de Processo Civil, ele traz a proibição da concessão de tutelas de urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipar efetivamente aquilo que seria o resultado final da demanda, quando eu não puder reverter o efeito desta satisfação já concedida à parte. Sempre que eu puder reverter, perfeito, mas quando eu não puder fazê-lo, o magistrado não deveria conceder essa tutela. Claro que ainda existem outras situações. Primeiro, o próprio Código de Processo Civil fala na questão da prestação da caução, que pode ser real ou fidejussória, e aí lembrando o significado de ambos os termos, né? A caução real é aquela prestada pela própria parte, através de penhor, de hipoteca, e a questão fidejussória é aquela prestada através de um terceiro, né? Porém, né, como nós já comentávamos no início da nossa aula, que para toda regra existe uma exceção, existem algumas tutelas de natureza satisfatória que serão sim concedidas, mesmo que elas não tenham essa característica da irreversibilidade. Um exemplo muito comum e que nós trabalhamos no dia a dia é a questão dos alimentos. Os alimentos provisórios, quando nós solicitamos e uma vez fixados, nós sabemos que uma das características dos alimentos é a questão da irrepetibilidade, ou seja, uma vez pagos, os alimentos não retornam mais. Por quê? Porque eles são necessários e vinculados à própria subsistência da pessoa. Então, pagos os alimentos, subentende-se que foram usados à subsistência da pessoa. Eu não tenho como cobrá-los de volta. O juiz, ele até pode extinguir a tutela concedida, né? Ele pode parar aquela tutela, né? No sentido de que eu concedi, eu posso ir lá e revogar a tutela concedida. Mas a revogação da tutela, ela vai ter efeito do momento em que foi revogada para frente. Os alimentos anteriormente pagos, eles não vão retornar. A parte não vai poder cobrar de volta esses alimentos pagos. Assim como não há caução para os alimentos provisórios, justamente pela característica da subsistência que eles estão vinculados. E por isso que nós já comentamos em vários outros momentos a questão da fixação de alimentos em investigação de paternidade. Como eu não tenho garantia, né, de que aquela determinada pessoa realmente seja o pai, nós estamos trabalhando com a suposição, né, com o suposto pai. Se o magistrado fixasse realmente alimentos provisórios, existiria uma possibilidade grande, né, de pagos, esses alimentos não retornariam. E dessa forma, só lembrando, né, do porquê é que nós fazemos o pedido de alimentos provisórios em investigações de paternidade, tendo em vista que muito rara a situação que o magistrado fixe esses alimentos provisórios, a não ser que nós tenhamos uma prova cabal já junto com o nosso pedido dos alimentos provisórios. Nós sempre realizamos o pedido porque se ao término da demanda comprovada a paternidade, no momento em que houver ou o acordo com relação aos alimentos ou a fixação dos alimentos pelo magistrado, esses alimentos eles vão retroagir à data da citação. Então, aquilo que na prática, às vezes, nós acabamos brincando, né? Que a pessoa ela recebe o filho e também recebe uma dívida, porque ela já estará devendo alimentos desde o momento em que foi citada. Então, a questão dos alimentos provisórios é um exemplo muito comum, muito presente, da questão da irreversibilidade. Embora ele não seja possível de ser revertido, né? Ele vai ser sim fixado da mesma forma. Outra situação, outros exemplos que nós poderíamos considerar são as questões vinculadas à própria vida e ao direito à saúde. Se nós estivermos trabalhando, por exemplo, a transfusão de sangue que nós mencionamos na primeira parte da nossa aula, ou se nós estivermos trabalhando ações que se vinculem ao fornecimento de medicamentos, que se vinculem a uma cirurgia, por exemplo, o magistrado vai e concede a cirurgia que o plano de saúde não está de forma voluntária
né, se não está de forma voluntária concedendo. E a pessoa vai e realiza essa cirurgia. E digamos que até o término do processo fique comprovado que o plano de saúde que a parte havia contratado realmente não tem a previsão para que se cubra a cirurgia pretendida. Então, a ação principal vai ser julgada improcedente, a tutela provisória ela não será mantida, né? Ela será revogada, porém, o ato já foi realizado. Não há como reverter a tutela, porque a cirurgia foi realizada. Nesse caso, caberá ao plano de saúde uma ação regressiva contra a parte autora, né, para cobrar, então, os valores gastos relativos a essa cirurgia. Então, existem inúmeras situações práticas em que, embora o Código de Processo Civil, ele traga a previsão de que a tutela não vai ser concedida quando não houver possibilidade de reversão, mas na prática, né, nós teremos sim a concessão em decorrência do conteúdo, né, do mérito do direito. Por quê? Porque está vinculado à subsistência, porque está vinculado ao próprio direito à vida, porque está vinculado ao direito à saúde, né, que são fatores mais importantes do que você verificar apenas a irreversibilidade ou não do próprio direito. Da mesma forma, outra previsão bem importante que o Código de Processo Civil de 2015 nos trouxe foi a possibilidade de uma prévia audiência de justificação. Toda vez que nós solicitarmos a concessão de uma tutela e pretendemos realizar a prova mais cabal, uma prova mais consistente da existência daquele direito ou do perigo da demora da sua concessão, ou mesmo em existindo dúvidas, né, por parte do magistrado, é possível então a realização dessa audiência prévia de justificação, que está prevista no parágrafo 2º do artigo 300, que diz: a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, né? Então, a justificação prévia, ela é uma prévia oitiva da parte contrária, né? Então, será realizada uma audiência aonde, visando o próprio princípio do contraditório, né, mas que posteriormente será dada ainda a possibilidade do contraditório à parte, né, mas visando, né, o início do procedimento, o início do princípio do contraditório, vai ser realizada então essa audiência de justificação prévia para que a parte contrária também tenha a possibilidade de se manifestar nos autos e ela possa, né, de certa forma então, manifestar-se e defender-se, né, contra esse pedido de tutela que está sendo realizado. Essa medida, então, ela é excepcional, né, tendo em vista que o contraditório ainda será garantido à parte, né, e é bem importante nós lembrarmos também o previsto no artigo 9º, que diz o seguinte: não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, né? Então, o magistrado pode sim conceder a tutela em caráter liminar, que seria inaudita altera parte, ou seja, sem oitiva da parte contrária, né? Apenas naquelas situações em que ainda existir uma dúvida muito premente é que o magistrado ele pode estar solicitando então uma justificação prévia. Também uma previsão sobre a tutela de urgência é a questão da responsabilidade pela concessão da tutela. Até porque a parte ela pode receber a tutela, né? E ela poderia, por exemplo, sabendo que o direito não é seu, ou mesmo sendo o seu direito, mas nós temos sim a possibilidade de que até o término da demanda essa tutela venha a ser revogada, ela possa ter um descuido para aquele bem que está em seu poder, né, ou para qualquer outro direito que seja a base do pedido da tutela antecipada. Então, o artigo 302, ele vem trazendo a questão da responsabilização para com a tutela que tenha sido concedida. O que nos traz o artigo 302? Independente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Essa previsão também, ela vem no sentido de que a solicitação, o requerimento de uma tutela antecipada, ele também não pode gerar uma banalização, né? Como qualquer outro instituto processual. A tutela antecipada é um meio de resguardar a parte um direito para que esse direito não venha a perecer ou para que o processo ele possa realmente ter o seu andamento normal, né? No caso da tutela cautelar. Mas a tutela ela não pode ser um meio que a parte venha a utilizar para banalizar o processo, no sentido de que todo procedimento que venha a ser instaurado, você venha a requerer a tutela. Você precisa, sim, sempre comprovar os requisitos, né? Ter condições, ter meios de provas suficientes para comprovar esses requisitos. Então, no sentido também de que não exista uma banalização desse instituto, é que o artigo 302 ele vem trazendo a parte, os efeitos contrários da tutela, né? Se você pretende uma tutela, mas você não tem os requisitos necessários, e mesmo assim você se aventura nesse pedido, uma vez que a tua tutela ela seja revogada por uma sentença improcedente, se você vem a não indicar o endereço da parte adversa para que ela não seja encontrada, ela não tenha direito ao contraditório, se o juiz vier a acolher a alegação de prescrição ou decadência, porque você já tinha noção de que teu direito estava prescrito, ou houve a decadência dele, e mesmo assim você pleiteou em juízo, você poderá sim ser responsabilizado pelos danos que você ocasionou à parte adversa. Então é uma forma que o CPC traz para que a tutela ela também seja utilizada de uma forma consciente e não venha a banalizar esse instituto processual, que é sim extremamente importante, principalmente nas situações em que você precisa antecipar em virtude da questão temporal, né, pelo perigo de que aquele bem, de que aquele direito não venha a existir ao término do procedimento principal. É bem importante nós mencionarmos, né, alguns entendimentos doutrinários. O Cássio Bueno, ele nos diz que a doutrina é uniforme no entendimento de que a responsabilidade decorrente do artigo 302 é objetiva e não subjetiva, motivo pelo qual o dever que o beneficiário da medida cautelar responsabiliza-se pelos danos causados pela efetivação da medida, independentemente de culpa, né? Então, é unânime, né, na doutrina a desnecessidade da comprovação de culpa, né, de que ele foi o culpado, por exemplo, pelo perecimento do bem, do direito, vamos imaginar, do contrato que estava em seu poder. Então, é bastante importante que a parte tenha em mente que se ela recebeu a tutela, se ela recebeu aquele bem, se ela recebeu aquele direito, ela é igualmente responsável por manter e para que esse bem também não venha a se dilapidar, né, a se dissipar em seu poder, porque caso a ação venha a terminar desfavorável a ela, ela também terá a obrigação de devolver esse bem, esse patrimônio, esse documento no mesmo estado em que ela recebeu. Para Nelson Neri Júnior, a responsabilidade pela execução da medida cautelar é objetiva, sujeitando o beneficiário da ordem liminar a ressarcir, independente de culpa, as perdas e danos daqueles contra quem a ordem foi pedida e expedida. Então, é sim bastante importante deixar a parte muito bem esclarecida, que não é porque ela recebeu a tutela, né, que ela vai poder exercer com relação àquele bem, com relação àquele
documento, com relação àquele direito, as medidas que ela bem entender. Ela tem a mesma responsabilidade que a parte adversa tinha para com relação àquele bem ou àquele direito. Se ela também não queria que a parte adversa dilapidasse, deteriorasse, né, viesse a extinguir com o bem, com o patrimônio, com o documento, ou mesmo ela não poderá fazê-lo, porque se ao término da demanda a ação for julgada improcedente, a tutela for revogada e ela tenha de devolver o direito ao qual ela recebeu de forma antecipada, ela também terá responsabilidade pelos danos que, de alguma forma, ela tenha ocasionado. Então, essa é a nossa segunda parte, né, da nossa aula sobre as tutelas de urgência, né? Esperamos que tenha ficado bastante claro, principalmente a distinção da tutela de urgência satisfativa com relação à tutela cautelar, né? Continuamos então com as nossas atividades, né? E obrigado pela presença de todos. Até mais!